E aí, seja muito bem-vindo! Essa é a aula 7 do curso Método PDV, curso de leilões de imóveis. Nessa aula aqui, eu vou entrar em detalhes sobre o leilão extrajudicial. Na aula passada eu falei bastante sobre o leilão judicial, entrei em detalhes ali, de cada uma das etapas, prospecção, desembaraço e venda, E nessa aula aqui eu quero entrar em detalhes agora no leilão extrajudicial, naquele que normalmente é feito por instituições financeiras, como bancos, ou outras instituições financeiras, mas também pode ser outros tipos de leilão extrajudicial. Então, vou entrar com bastante detalhe aqui nessa aula. E se você não sabe quem que eu sou, do que eu estou falando aqui, deixa eu falar rapidamente aqui. Eu sou Eduardo Mendes, sou especialista em leilões de imóveis, e esse aqui é uma série de aulas do curso completo chamado Método PDV sobre leilões de imóveis, onde eu estou te ensinando aqui como arrematar um imóvel em leilão para ter lucratividades, com acima de 90% de lucro, você pode chegar, ou até mais do que isso ao ano, e de uma forma muito segura. E agora, vamos para a aula? Fala, turma! Nessa aula vamos falar sobre os leilões extrajudiciais. Da mesma forma como na aula anterior a gente falou dos judiciais na estrutura do ciclo PDV, daquele mapa mental que tem prospecção, desembaraço e venda, nós vamos falar agora do extrajudicial. Mas antes de eu mostrar para vocês o mapa mental, eu preciso explicar como que funciona o passo a passo do imóvel, desde quando o devedor deixa de pagar suas parcelas até quando o banco leva ele a leilão. Então vamos lá. Só para deixar claro para vocês, eu vou falar aqui sobre o rito da Lei 9514. Essa é a lei que trata dos imóveis que são retomados por bancos por conta de falta de pagamento de uma dívida, no financiamento imobiliário. Os outros tipos de leilão extrajudicial, eles não vão seguir esse rito exatamente, vão ser mais simples. Por exemplo, um leilão particular, não tem rito nenhum antes, é só a pessoa que coloca o imóvel à venda junto com o leiloeiro. Então, essa aula aqui é especificamente sobre o rito dessa Lei 9514, sobre os leilões que envolvem alienação fiduciária e o não pagamento das parcelas pelo devedor. Então, primeiro de tudo, o que tem que acontecer? A pessoa deixou de pagar suas parcelas, normalmente no contrato vai estar especificado lá 3 parcelas, em média é a partir da terceira parcela. Pode ser 2, depende do contrato, mas o comum mesmo é a partir da terceira parcela inadimplente. Aí o que o banco tem que fazer? Primeiro, ele precisa constituir em mora. O que é isso? É notificar a pessoa, de uma forma oficial, que ela está devendo e que ela tem um prazo até 15 dias para quitar todo o seu saldo devedor, sua dívida. Não saldo devedor, mas essa dívida, essas parcelas atrasadas. Esse prazo, ela tem esse prazo de 15 dias. Caso o leilão ocorra antes desse prazo de 15 dias, ele tem grandes chances de ser anulado. Então esse é o primeiro requisito que você precisa verificar se foi atendido quando está analisando um leilão desse tipo. Segundo passo, o banco precisa consolidar a propriedade no seu nome. Então, se a pessoa não pagou dentro desses 15 dias aquele saldo, aquela dívida que ela tinha, daquelas parcelas atrasadas, o banco vai transferir o imóvel agora para o nome dele, que chama de consolidação de propriedade. Vai pagar o ITBI, o banco vai pagar esse ITBI, vai no registro de imóveis fazer esse registro dessa consolidação de propriedade, e a partir desse momento, o banco está apto a realizar os leilões. Então, o que ele vai fazer agora? O terceiro passo é fazer o primeiro leilão. O primeiro leilão, ele vai pelo valor que foi avaliado esse imóvel lá no contrato de compra e venda, ou pelo valor venal. O que é o valor venal? O valor venal é o valor que as prefeituras, ou no caso de Brasília, a secretaria, faz um cálculo. Ela faz um cálculo de quanto que vale esse imóvel. Só que esse cálculo não é com base na pesquisa de mercado. Esse cálculo do valor venal é o valor que eles fazem conforme uma fórmula. Aí analisa a região, analisa a área construída, o tipo de imóvel, enfim. Tem todo um cálculo que eles fazem que no final resulta num valor que chama de valor venal. Usa esse valor venal, as prefeituras, para calcular, por exemplo, saber quanto que vai ser o IPTU, saber quanto que vai ser o custo de TBI, enfim. É um valor de referência. Então, o que for maior entre esses dois valores, valor venal ou valor que estava registrado no contrato de compra e venda desse financiamento imobiliário, vai ser o valor que vai ser levado no primeiro leilão. A partir do momento em que ninguém arremata, o banco tem, conforme a lei, o prazo até 30 dias para fazer o segundo leilão. Claro que esse prazo às vezes não é respeitado, porque às vezes a pessoa entra com algum tipo de questionamento, mesmo no banco ou então na justiça, enfim.
e esse prazo pode ser, não tem essa obrigatoriedade de ser cumprido, mas a lei prevê que em 30 dias, em tese, teria que fazer esse segundo leilão. E aí o segundo leilão, qual que é o preço que vai dos extrajudiciais, qual que é o preço que está indo a leilão, né? O preço certo? É pelo valor da dívida. A lei diz o seguinte, que o segundo leilão tem que ir pelo valor das dívidas. O problema é que essa dívida pode ser muito baixa, e aí o segundo leilão pode ser muito pequeno o valor. Às vezes valendo só 10%, a pessoa só pagou 10% do imóvel, então no segundo leilão o banco, a instituição, ela é obrigada a levar o imóvel a leilão, por exemplo, a 10% do valor. Mas aí existe uma grande polêmica. Imagine se esse imóvel dessa pessoa é arrematado no segundo leilão com 90% de desconto, porque as dívidas são muito pequenas, só representam 10%. Então significa o quê? Significa que o preço está muito baixo. E essa pessoa, o devedor, pode entrar na justiça e tem grande chance de conseguir, de ganhar, alegando preço vil. O que eu sugiro que se vocês virem uma situação dessa, no segundo leilão, é o caso específico do segundo leilão, do extrajudicial, em que a desconto está muito grande, eu sugiro que vocês aumentem o preço do seu lance até chegar mais ou menos próximo ali dos 50%, porque aí você evita qualquer tipo de discussão nesse sentido. É uma forma de você garantir essa arrematação. Agora, se não teve nenhum arrematante no segundo leilão, aí o imóvel passa a ser completamente do banco, e a pessoa tem a sua dívida como se tivesse sua dívida quitada. Ela não tem mais dívida com o banco. Ela não tem mais essa relação com o banco. Também não tem mais a relação com o imóvel. O imóvel agora é completamente do banco, 100% de propriedade do banco, em que ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer as vendas diretas, que a gente chama, ou ele pode fazer um outro leilão. Nesse caso, se ele fizer um outro leilão, é o que a gente chama de terceiro leilão ou terceira praça. Nesse caso, não incide preço vil mais. Não existe mais polêmica de preço vil, porque agora o imóvel é do banco, então ele pode vender o preço que ele quiser. Se ele quiser vender com 90% de desconto, agora ele pode. E aí não tem mais esse questionamento de preço vil. Agora sim é uma grande oportunidade para você arrematar bem abaixo dos 50% de desconto. Mas são casos mais específicos, você precisa pesquisar bastante para encontrar essas situações. Ou se for uma venda direta também, que não é um leilão em si, né, não seria uma terceira praça, mas a venda direta também, o banco pode vender o preço que quiser. Então, às vezes você encontra venda direta com desconto aí de 80%, até mais. Então, são grandes oportunidades para você aproveitar no caso dos extrajudiciais, né? A partir do momento que você arremata o imóvel, tanto faz se no primeiro leilão, no segundo ou na terceira praça, o banco vai seguir agora como? Ele vai fazer a escritura pública, e depois você vai fazer a transferência desse imóvel. Eu vou entrar com detalhes dentro do mapa mental. Então, deixa eu mostrar aqui o mapa para vocês. Aqui no extrajudicial, a fase de prospecção é bastante parecida com o judicial. Então, eu vou falar de uma forma mais resumida para vocês aqui, porque eu já expliquei bastante na aula anterior. Então, na análise inicial, você vai ver o potencial de lucro, né? Se o desconto realmente é aquele que está dizendo ali, se é o preço de mercado está condizente com o preço que está avaliado. Então você vai ver realmente se o preço que você vai arrematar vai ser um grande desconto e interessante para você no seu investimento. Vai fazer a análise da região, você vai fazer a questão da liquidez, né? Ver se tem muita gente vendendo esse imóvel e se tem pouca gente comprando, ou seja, tem anúncios antigos demais, muito anúncio daquele imóvel, pode indicar que a venda vai ser difícil de ser feita, então se a liquidez é baixa, tem pouca procura sobre esse imóvel e muita gente querendo vender. Isso pode influenciar bastante o preço, né, de forma negativa. E a partir do momento que você viu essa análise inicial, você vai fazer a análise documental. No caso aqui você vai ver o edital, às vezes é o outro nome que tem, né? Por exemplo, venda direta não é edital, é termos da venda direta, alguma coisa assim. Ou regras da venda direta. Mas tudo tem o mesmo princípio, né? São as regras do leilão. Então você vai analisar o edital, a matrícula. Se não tiver, você vai emitir essa matrícula. Sempre recomendo que você emita essa matrícula. E no extrajudicial é importantíssima a matrícula para você ver aquela questão que eu te falei, da consolidação da propriedade, que ela precisa estar averbada na matrícula. A constituição em mora, tudo isso tem que ter ocorrido conforme está escrito na lei. Seguir aqueles prazos, porque senão tem grande chance de ser anulado. Você vai analisar o ocupante, ver quem está ocupando, se é realmente esse devedor, se é outra pessoa.
Análise de processo. Agora aqui, a diferença aqui da análise de processo é porque muitas vezes não tem processo, porque quem faz o leilão é o banco junto com o leiloeiro. Se tiver algum processo, é porque o devedor entrou na justiça para tentar anular o leilão, alegar alguma coisa, às vezes juros abusivos, enfim, qualquer argumento que ele queira. Não é um processo que está levando o imóvel a leilão, é o processo que pessoa entrou para tentar anular esse leilão que está acontecendo. Aqui também você precisa estudar esse processo para entender quais são os argumentos, o que ele está falando. Muitas vezes as pessoas copiam outros processos antigos e botam argumento, qualquer argumento lá. Eles alegam qualquer coisa. O devedor vai tentar alegar, quando ele é muito atuante, ele vai tentar alegar qualquer coisa para anular esse leilão. Só que muitas vezes essas alegações são muito fracas, ou às vezes não tem nem sentido. Falar alguma coisa que nem existe mais, por exemplo, porque usou um modelo antigo, né? Às vezes paga um advogado ruim e aí fica sem sentido essa ação. E o juiz percebe isso. E quanto mais ele vai percebendo essas coisas, ele vai dando a bordada da pessoa. Né? Ele não tem dó, não. O juiz não tem dó da pessoa. O juiz tenta ser o mais imparcial possível, né? Na maioria das vezes. E aí o que você tem que fazer? Você vai identificar o nível de atuação e as alegações que essa pessoa está fazendo dentro desse processo. Também você vai identificar qual fase que está esse processo. Se a pessoa acabou de entrar com um processo de anulação de leilão, por exemplo, pode ser que leve um pouco mais de tempo para resolver, ou porque o juiz dê uma decisão e você tenha mais certeza de que esse caso não vai te dar um problema, não vai te atrasar. Outros casos, esse processo já está bastante avançado, já tem até uma sentença do próprio juiz. Já é uma situação melhor para você, porque você já vai ver a sentença do juiz, ver a linha de argumento do cara, da pessoa, né, do devedor, e vai ver a linha de julgamento do juiz. Então, nesse caso, se o juiz já concedeu a decisão dele contra o devedor, ou seja, a favor do leilão, então você está mais resguardado, você já tem mais probabilidade de ter sucesso nesse leilão do que se tivesse já no início do processo ainda. Então essas questões você precisa analisar dentro do processo. E aí você faz essas pesquisas, grande maioria dessas pesquisas você consegue pelo acesso público que você tem nos processos das ações judiciais, né? Mas algumas vezes você vai precisar pegar a íntegra desse processo e aí só um advogado que vai poder conseguir te dar esse acesso. Existem sites que você consegue também, você paga uma taxa e o site libera o acesso a um processo. A gente vai mostrar essas ferramentas para vocês em outras aulas. E aí você vai fazer a sua análise da viabilidade financeira. Se tiver tudo ok, dentro dos custos que você projeta, aí você vai partir para a próxima etapa, que é o dia do leilão. Vai definir sua estratégia de lance, ver até qual lance você vai chegar. E eu gosto sempre de repetir, você nunca se deixe levar pela euforia, nunca se deixe levar pela emoção. No dia do leilão, siga sua estratégia à risca. Você determinou que você vai chegar só até esse lance, chegou nesse lance, tchau, fecha a página, esquece e vai para o próximo leilão. Bom, depois que você arremata, você vai seguir a fase do desembaraço. E aqui é que muda um pouco em relação ao judicial. Então vamos lá. Depois que você arrematou no extrajudicial, você pagou o lance, pagou a taxa do leiloeiro, o leiloeiro vai emitir o auto ou ata de arrematação, né? Às vezes ele muda esse nome. E é a mesma coisa, tem o mesmo sentido do leilão judicial. É o documento que resume todo o leilão, o que aconteceu, quem foi o vencedor, qual foi o preço pago, enfim. E que tudo já foi pago, né? O lance e a taxa do leiloeiro. E a partir dessa ata assinada por você, pelo leiloeiro, né? E também pelo banco, é a homologação desse leilão. Agora o leilão está homologado. E existe um detalhe aqui. Muitos leilões extrajudiciais de bancos, eles têm uma coisa chamada de lance condicional. Você dá o lance, você venceu o leilão, só que você ainda não ganhou esse leilão. Por quê? Porque o banco precisa aprovar, autorizar esse lance que você deu. Porque muitas vezes o banco ele determina que quer que o imóvel seja vendido a um preço X. Mas só que esse imóvel no site do leilão vai com preço mais baixo do que esse X. Então, o banco ele determina internamente que ele fala assim, ó, eu só vou vender esse imóvel a partir desse valor. Se o lance não chegou nesse valor, ele simplesmente não vai aceitar. Aí você deu o lance lá, o seu lance não chegou no valor mínimo que o banco tinha pré-determinado. É um lance condicional. Aí o banco vai analisar, ó, não chegou, eu não tenho interesse. Então, ele recusa o seu lance e o leilão
não segue a partir daí mais, você perde esse leilão. Aí o que vai acontecer? Provavelmente esse imóvel vai de novo a leilão pelo mesmo preço anterior, até que alguém consiga chegar no lance que o banco queira. Infelizmente é assim que acontece, e o lance condicional ele é dessa forma que é feito. E a partir do momento que o lance é aceito, o banco ou a instituição financeira vai seguir e fazer a escritura pública. E algum cartório de notas de preferência dele, né, do próprio banco, mas você não precisa necessariamente assinar essa escritura presencialmente. Você pode fazer à distância, que é o que a gente chama de e-notariado. Esse e-notariado desenvolveu bastante durante essa época da pandemia, né? E que é uma forma mais simples de você assinar. Basta você ter um certificado digital que você registra em algum cartório próximo da sua região. Esse certificado fica no seu celular. E aí o cartório, onde está fazendo a escritura pública, vai fazer uma videoconferência com você e depois você só clica lá no aplicativo, aperta lá a assinatura digital. Pronto, finaliza, você já assinou essa escritura pública e o documento já está oficializado, pronto para você fazer a transferência. Na escritura pública você vai ter que pagar uma taxa, claro. Essa taxa aí pode variar de 1% a 2% aí do valor do imóvel, vai depender de cada cartório. Mas com essa escritura em mãos já assinada, tudo pronto, agora você vai para a fase da transferência. A transferência agora é um cartório de registro de imóveis. Agora esse cartório aqui é especificamente onde o seu imóvel está registrado, o imóvel que você arrematou. Mas aqui também você não precisa assinar nada, você consegue fazer tudo à distância ou com algum despachante, só precisa entregar os documentos, que vai ser o quê? A escritura pública, talvez algum documento pessoal seu, comprovante de residência, alguma coisa nesse sentido aí. E aí vai fazer a transferência desse imóvel. Se surgir alguma pendência, você vai resolver junto com o banco ou com o leiloeiro se for necessário. Fez a transferência, você vai seguir a etapa da desocupação. A diferença daqui para o judicial é que provavelmente você vai ter que esperar concluir a transferência para iniciar a desocupação. A não ser que seja a desocupação amigável. Claro, que aí você pode já entrar em contato começar a tentar entrar em contato com o morador, lá com o ocupante, desde o dia que você arrematou o imóvel, né, lá na ata de arrematação. Se ela quiser aceitar, né, estiver disposta a fazer essa desocupação amigável, nossa, show de bola para você, melhor ainda. Talvez você pague uma custa para ela, da mudança, alguma coisa nesse sentido, como incentivo para ela poder sair. A desocupação amigável é sempre muito melhor do que a desocupação forçada, né, que é por meio da justiça. Mas caso ela se recuse, você não conseguir de forma alguma negociar com ela, você vai ter que entrar com uma ação judicial. E essa ação judicial você só vai conseguir entrar se você tiver o imóvel já no seu nome, transferido tudo certinho no cartório, né? E essa ação judicial, você vai começar do zero, partir do zero. Ela é uma ação, pode ser uma ação de reintegração de posse, uma ação de desocupação, enfim. E essa ação, conforme está descrito na lei, você vai ter um prazo. O juiz vai ter um prazo de até 60 dias para te conceder a liminar para fazer essa desocupação. Então, a lei ela prevê esse prazo para poder acelerar essa questão da desocupação, não ficar uma discussão aí por muito tempo aí na justiça. E normalmente os juízes cumprem esse prazo que está descrito na lei. E depois que o juiz dá essa liminar, né, essa decisão de desocupação, segue o rito que eu expliquei para vocês no leilão judicial, que aí o juiz vai emitir a ordem de emissão na posse, essa ordem vai para o oficial de justiça, e aí você é bom você entrar em contato com o oficial de justiça para tentar acelerar o cumprimento dessa ordem. Talvez você tenha que preparar o chaveiro, o caminhão de mudança, um depósito, enfim. Todo esse procedimento segue o mesmo rito aqui nessa fase também do extrajudicial. A gente vai ter uma aula específica sobre desocupação, que a gente vai detalhar mais como você pode fazer isso, quais são o tipo de notificação que você pode fazer para o ocupante antes de você começar a ação judicial, né, se for necessário. Enfim, todo esse procedimento a gente vai ter mais detalhes na nossa aula sobre desocupação. Depois que você desocupa o imóvel, você tem o imóvel pronto para você trabalhar também da mesma forma, você vender ou alugar, fazer conforme a sua estratégia de investimento nesse leilão. Então é isso, essa aqui foi a nossa aula sobre os leilões extrajudiciais, dentro dessa perspectiva, né, do ciclo PDV.
Vocês viram lá quais foram todas as etapas, os passo a passo certinho que o imóvel, que o banco, né, tem que fazer para levar esse imóvel a leilão, e depois as etapas que você, como arrematante, tem que seguir desde as suas análises iniciais até você transferir e tomar posse nesse imóvel. Na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre os verdadeiros riscos que a gente tem dentro desse investimento de leilão, que a gente precisa entender quais são os verdadeiros riscos, né? Quais são os riscos reais. Tem muito mito que a gente acredita, né, que quando a gente não entende direito o leilão, e que não são verdades. Mas existem sim riscos que você tem dentro desse mercado. Então eu quero esclarecer mais quais são esses riscos na próxima aula e quais são as garantias que a própria lei te dá você nessa posição de arrematante. Tá bom? Então eu fico por aqui, até a próxima aula.